Pai amado, nos colocamos diante de Ti em unidade para aprender a viver uma vida de oração contínua, pois como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Essa palavra nos chama a ter um coração conectado ao Teu Espírito em todo o tempo, não apenas em momentos de necessidade, não apenas em dias de dificuldade, mas em todo instante, em toda circunstância, em cada detalhe da vida. Queremos aprender a transformar o nosso respirar em oração, o nosso pensar em oração, o nosso caminhar em oração, porque sabemos que a oração é a chave da comunhão contigo. Senhor, nós te pedimos que despertes em nós o desejo de orar sem cessar, que não sejamos dominados pela frieza espiritual, que não deixemos o cansaço nos afastar da tua presença, que não permitamos que as distrações da vida apaguem o fogo da oração, que possamos buscar a intimidade contigo em cada momento, ao acordar, durante o trabalho, em meio às conversas, nos instantes de silêncio, porque entendemos que a oração não é apenas falar, mas também ouvir, não é apenas pedir, mas também agradecer, não é apenas interceder, mas também adorar. Queremos viver em constante diálogo contigo, reconhecendo tua voz, obedecendo tua direção. Pai querido, lembramos também do que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Essa palavra nos mostra que a oração é o antídoto contra a ansiedade, é o caminho para vencer o medo, é a forma de entregar o peso ao Senhor. Por isso, te pedimos que nos ensines a lançar sobre Ti nossas preocupações, a apresentar diante de Ti os nossos pedidos, a agradecer mesmo antes de ver a resposta, porque sabemos que a paz que vem de Ti guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Senhor, ajuda-nos a entender que orar sem cessar não significa viver de joelhos o tempo todo, mas manter o coração em atitude de oração, em estado de rendição, em postura de dependência, que possamos aprender a conversar contigo em meio às atividades, a levantar uma oração silenciosa em meio às multidões, a erguer um clamor no íntimo da alma mesmo quando não podemos falar em voz alta, que possamos fazer da oração o nosso estilo de vida, que possamos nos aproximar de Ti com confiança, sabendo que o Senhor nos ouve em todo o tempo, sabendo que a Tua presença é constante, sabendo que nada nos separa do Teu amor. Pai amado, nós reconhecemos que muitas vezes falhamos em manter essa constância. Muitas vezes, deixamos a oração apenas para os momentos de aflição. Muitas vezes esquecemos de agradecer quando tudo vai bem, mas nesta oração coletiva pedimos perdão, pedimos que o Senhor nos ajude a corrigir essa falha. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos desperte para uma vida de intercessão. Pedimos que sejamos homens e mulheres que dobram os joelhos, que levantam a voz, que choram diante de Ti, mas que também sabem ouvir o Teu silêncio, descansar na Tua resposta, confiar no Teu tempo, porque a oração nos molda, a oração nos transforma, a oração nos aproxima de Ti, Senhor amado. Continuamos diante da Tua presença em unidade, porque entendemos que a oração constante é o alimento da alma, é a respiração do Espírito, é o elo que nos mantém ligados ao céu. Por isso pedimos que cada um de nós seja fortalecido para não negligenciar a prática de estar contigo em todo o tempo, que possamos separar momentos específicos de busca, mas também que possamos cultivar a consciência de que o Senhor está conosco em cada instante, que em meio às tarefas do dia possamos lembrar que a oração não precisa de local fixo, não precisa de hora marcada, mas pode nascer do coração sincero em qualquer lugar. Pai querido, assim como a Tua palavra nos ensina, sabemos que a oração não precisa ser longa para ser eficaz, não precisa de palavras rebuscadas para ser aceita, não precisa de fórmulas para ser ouvida.
O que tu desejas é um coração quebrantado, um espírito contrito, uma vida entregue. Por isso pedimos que retires de nós toda a hipocrisia, toda a religiosidade, todo costume vazio, e plantes em nós a essência da oração verdadeira, aquela que nasce do íntimo, aquela que clama com fé, aquela que reconhece tua grandeza, aquela que se coloca em dependência diante de ti, aquela que não se cansa de buscar a tua face. Senhor, pedimos que em nossas fraquezas nos ajudes a orar, porque muitas vezes não sabemos nem como começar, não temos forças, não temos palavras, não temos ânimo. Mas lembramos que o teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que mesmo quando nossa voz se cala, o teu Espírito se levanta em nosso favor, que mesmo quando não conseguimos falar, tu sondas o coração, conheces os pensamentos, compreendes nossas lágrimas e transformas tudo em oração diante do teu trono. Por isso te agradecemos, porque nunca estamos sozinhos, nunca oramos em vão, nunca clamamos sem resposta, porque o Senhor nos ouve. Pai amado, nós também lembramos do que está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai em oração, vigiando nela com ação de graças. Essa palavra nos ensina que a oração exige perseverança, exige vigilância, exige gratidão. Não é apenas insistir nos pedidos, mas é vigiar para não desanimar, vigiar para não perder o foco, vigiar para não ser distraído. E também agradecer mesmo quando ainda não vemos a resposta, porque a fé verdadeira agradece antes do milagre acontecer, confia antes da porta se abrir, descansa antes da situação mudar. E assim nos colocamos diante de Ti em rendição. Senhor, pedimos que o nosso coração seja transformado para que a oração não seja apenas súplica, mas também louvor. Não seja apenas clamor, mas também adoração. Não seja apenas pedido, mas também entrega. Queremos orar sem cessar de forma equilibrada, lembrando sempre de te exaltar, de engrandecer o teu nome, de reconhecer tua soberania. Queremos aprender a silenciar a nossa voz para ouvir tua resposta. Queremos aprender a descansar em teus planos. Queremos aprender a esperar em teu tempo. Porque sabemos que a oração não muda apenas as circunstâncias. A oração muda a nós mesmos, molda nossa fé, fortalece nossa esperança, aprofunda nosso amor por Ti. Pai amado, nesta segunda parte da oração, te pedimos que a chama do altar não se apague, que nossas casas sejam lugares de oração, que nossas famílias sejam unidas em oração, que nossas igrejas sejam fortalecidas em oração, que possamos ensinar nossos filhos a dobrar os joelhos, que possamos ser exemplo de vida de oração, que possamos carregar no coração a marca daqueles que falam contigo em todo o tempo. Senhor, pedimos que nunca nos falte disposição para orar, que mesmo nos dias de fraqueza possamos levantar uma palavra, que mesmo nos dias de luto possamos declarar confiança, que mesmo nos dias de solidão possamos sentir Tua presença, que mesmo nos dias de escassez possamos agradecer, que mesmo nas tempestades possamos clamar, porque sabemos que é nesse diálogo constante contigo que encontramos força, é nesse relacionamento vivo que renovamos a esperança, é nessa intimidade diária que somos transformados à Tua imagem. E por isso desejamos viver uma vida marcada pela oração. Pai amado, encerramos esta oração lembrando da promessa que nos consola, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, e também do que nos ensina Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Essas palavras são nosso guia, nosso alimento, nossa inspiração, para permanecermos firmes em constante comunhão contigo,
porque sabemos que a oração não é apenas um ato, é um estilo de vida. É a marca daqueles que andam contigo, Senhor. Declaramos que viveremos em oração constante, que o nosso coração será um altar sempre aceso, que nossos lábios sempre terão louvor, que nossa alma sempre terá gratidão e que nossos dias sempre serão marcados pela presença do Senhor, porque a oração nos mantém ligados a Ti, nos fortalece contra o mal, nos sustenta em meio às batalhas, nos dá direção nas escolhas, nos consola nas dores, nos renova nas fraquezas, e por isso escolhemos orar sem cessar, até o último dia da nossa vida, certos de que Tu nos ouvirás, certos de que Tu responderás, certos de que estaremos sempre em Tua presença. Em nome de Jesus, amém.